Olá. O início de qualquer vida humana é um território caótico, né? E compreender isso exige ferramentas que vão muito além de uma observação superficial. Com certeza. E para quem dedica a vida profissional a estudar, mapear e tratar a mente, sejam neurocientistas, psicanalistas, psiquiatras, psicólogos ou pesquisadores de pós-doutorado, a nossa exploração detalhada de hoje promete ir direto aos alicerces clínicos da prática diária. Exato. O nosso objetivo nessa análise profunda de hoje é extrair o conhecimento fundamental de um material que é bem denso, é complexo e historicamente monumental, que é o texto Anna Freud, Melanie Klein e a psicanálise de crianças e adolescentes. Um material riquíssimo, aliás. Nossa, muito! A nossa missão aqui é mapear exatamente como a análise infantil conseguiu sair daquelas sombras da psicanálise de adultos e, claro, dissecar o histórico embate teórico entre essas duas gigantes incontestáveis do campo. É fundamental estabelecer logo de partida a premissa de que a clínica infantil operou, por décadas, em um espaço de marginalização. O texto apresenta uma perspectiva histórica muito clara sobre isso. O famoso patinho feio, né? Isso, exatamente. A análise de crianças e adolescentes tem sido frequentemente tratada como a irmã menor da psicanálise, ou o enteado, como alguns autores descrevem. Desde os primórdios, ali na década de 20, ela simplesmente não alcançou o mesmo grau de reconhecimento institucional que a clínica de adultos possuía. Havia uma visão predominante e até um tanto redutora de que trabalhar com crianças seria apenas uma aplicação secundária do método desenvolvido pelo Sigmund Freud. Como se fosse um subproduto inferior, sabe? Algo que exigia menos rigor técnico. Certo. Então vamos desvendar isso. Por que exatamente existe essa marginalização histórica? A resposta parece residir na quebra de um dogma estrutural da área. Com certeza. Para tratar uma criança, o analista precisou abandonar o divã, o silêncio e aquela regra fundamental da associação livre clássica. Porque a criança não vai deitar placidamente e relatar os sonhos dela. Ou os lapsos de memória de forma estruturada, né? Exato. Ela corre, grita, quebra coisas. E é nesse ponto que as fontes introduzem uma distinção metodológica vital. Elas separam de forma muito rígida o que é a verdadeira psicanálise infantil do que é apenas psicoterapia infantil. E não é uma simples questão de nomenclatura. A diferença recai sobre o alicerce de qualquer tratamento profundo, que é a frequência e a intensidade. O texto apoia-se em autores como Norman e John Bluth-Schurig para ser bem enfático, ao definir que a verdadeira psicanálise infantil exige uma densidade de 4 a 5 sessões por semana. 4 a 5. É muita coisa. Bastante. Qualquer configuração com apenas 1 ou 2 sessões semanais recai na categoria de psicoterapia, segundo os autores. E o motivo para essa demarcação tão estrita não é só um preciosismo acadêmico, né? De forma alguma. Trata-se da única forma de suportar a imensa carga do processo de transferência e contra-transferência. A alta frequência funciona como um container psíquico indispensável. Ou seja, a frequência permite que o analista seja de fato afetado pelo inconsciente da criança, sem que as defesas se fechem todas de novo entre uma sessão e outra. Exatamente. Porque se há um intervalo de 7 dias, a criança reconsolida as defesas dela. E o analista perde totalmente o acesso àquele material bruto. A continuidade permite uma imersão onde o analista se envolve ativamente nas fantasias do paciente. O John Bluth-Schurig adiciona uma camada técnica muito importante a essa discussão. Ele diz que, em configurações de baixa frequência, o fluxo de material inconsciente é bloqueado. E aí a transferência negativa toma conta. Toma conta e fica insuportável. A agressividade, o ódio, o medo da aniquilação projetados no analista, tudo isso se torna absolutamente insuportável para a criança. Faz sentido. Sem o suporte de sessões quase diárias para processar e diluir essa hostilidade, trabalhar defesas contra ansiedades profundas se torna inviável. Inviável. O paciente simplesmente entra em colapso ou abandona o tratamento. Não tem como sustentar. Agora, é fácil a gente acreditar todas as inovações metodológicas a Freud e Klein, mas elas não estavam operando em um vácuo absoluto, certo?
As fontes resgatam figuras como Hermine Hug-Helmuth. Sim, a Hug-Helmuth é uma pioneira fascinante. Já em 1920, ela tentava sistematizar o uso do brincar no consultório. Mas o material deixa claro que os métodos dela parecem mais uma parentalidade glorificada ou uma pedagogia de base psicanalítica do que uma análise propriamente dita. Ela misturava as interpretações com o que os autores chamam de truques educacionais. O trabalho pesado mesmo de transformar o brincar infantil em um método rigoroso ficou para a geração seguinte. E ela limitava o trabalho a crianças maiores de 6 anos, não é? Isso. Ela não interpretava o brincar de forma sistemática para acessar o inconsciente. A virada de chave metodológica exigia teóricas que olhassem para o lúdico não como uma distração, mas como uma linguagem em si. E foi a partir dessa necessidade que nasceram as duas grandes escolas. A de Viena, sob a liderança de Anna Freud, e a de Berlim, que depois foi para Londres, sob o comando de Melanie Klein. E é bem aqui que a coisa fica realmente interessante, porque as duas transformaram o brincar na principal ferramenta técnica, mas com premissas diametralmente opostas sobre como ler essa linguagem. Temos uma divergência central que começa na forma de olhar para uma simples criança sentada no chão do consultório interagindo com brinquedos. A abordagem da Melanie Klein era de uma franqueza revolucionária para a época. Ela postulava que o brincar da criança era o equivalente absoluto e exato da associação livre dos adultos no divã. Sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Klein presumia que a criança, durante a sessão, estava sendo ininterruptamente dominada pelo seu material inconsciente. Por exemplo, se uma criança pegasse 2 carrinhos de brinquedo e batesse um contra o outro com violência, a Klein não hesitaria. Ela já faria uma intervenção. Faria uma interpretação profunda e imediata. Ela sugeriria que a criança estava encenando simbolicamente a observação da relação sexual dos pais, a famosa cena primária, expressando seus impulsos destrutivos e sádicos em relação a essa união. O que, sob a ótica da escola de Viena, era visto como um salto interpretativo perigoso e quase irresponsável. Totalmente inaceitável para eles. Anna Freud criticava duramente essa tradução simbólica literal e automática. A objeção dela era estrutural, dizendo que o brincar da criança carece da atitude proposital que o adulto possui ao associar livremente. Exato. O adulto deita no divã com a intenção consciente de relatar algo, mesmo que existam resistências operando ali. A criança, por outro lado, brinca por instinto e frequentemente reage ao ambiente imediato. A escola de Viena insistia que a realidade externa não podia ser ignorada em favor de uma fantasia interna onipresente. A Anna Freud argumentaria contra a interpretação kleiniana dos carrinhos, dizendo que a criança poderia muito bem estar apenas repetindo um acidente de trânsito inofensivo que ela testemunhou na rua no dia anterior. E não necessariamente o complexo de Édipo em ação. Pois é. Ignorar a vivência consciente e o ambiente real da criança para forçar uma interpretação edípica ou de agressividade primária era considerado uma falha técnica grave pela Anna Freud. Ela defendia que nem toda ação lúdica é um portal direto para o id. E essa diferença na técnica de interpretação de um simples carrinho de brinquedo não é uma mera disputa sobre o brincar. É o sintoma visível de uma fenda teórica muito mais profunda sobre como a mente humana se desenvolve. Especialmente sobre a cronologia e a ferocidade da formação do supereu. O que é fascinante aqui é o modo como a teoria do desenvolvimento dita a postura clínica. Nossa, sim! Para Melanie Klein, a estruturação psíquica ocorre muito antes do que Sigmund Freud havia teorizado. Muito antes. Ela localiza a formação do supereu no final do primeiro ano de vida do bebê. Esse processo é impulsionado pelo desmame e pelas imensas frustrações da fase oral e anal. O bebê projeta o próprio sadismo inato, né? Aquela raiva por não ter controle sobre o seio ou sobre o corpo, na figura da mãe, e depois introjeta essa figura distorcida. E o resultado disso é um superego primitivo que os textos descrevem como aterrorizante, punitivo, canibalístico e de uma severidade esmagadora. Nossa! E se o analista entende que o paciente, mesmo sendo um bebê ou uma criança bem pequena, já carrega dentro de si um monstro interno tão sádico, a intuição leiga diria que o terapeuta deveria assumir um papel reconfortante, quase como um guia educacional, certo? Seria o caminho mais intuitivo, mas Klein fechou essa porta completamente.
Ela foi radical nisso. A lógica clínica kleiniana ditava que assumir qualquer postura de autoridade, proibição ou mesmo educação não ia acalmar a criança de jeito nenhum. Pelo contrário, o analista que educa e repreende estaria apenas encarnando e validando aquele superego monstruoso que a criança já teme. Exatamente. Por essa razão, a Klein rejeitava qualquer mistura entre psicanálise e pedagogia. O papel do analista devia se restringir puramente à interpretação contínua das fantasias inconscientes. Para mitigar a ansiedade persecutória desde o primeiro minuto da primeira sessão. Desde o primeiro minuto, sem perder tempo com educação. Do outro lado do Canal da Mancha, a visão era radicalmente diferente. A Anna Freud manteve-se fiel à teoria estrutural clássica do pai dela. Sob essa lente da Anna Freud, o superego da criança não é um ditador interno arcaico e aterrorizante desde o berço. Ele é uma agência imatura que só se consolida como herdeiro do complexo de Édipo. Ali por volta dos 3 a 5 anos, mais ou menos? Isso. E até que isso ocorra, a bússola moral da criança é altamente dependente dos pais reais e da realidade externa. E essa dependência estrutural forçou a Anna Freud, pelo menos no início da carreira dela, a adotar uma técnica de dupla função. Como a criança ainda não tinha um superego autônomo plenamente formado, o analista precisava atuar não apenas investigando o inconsciente, mas também servindo como um ideal de ego substituto. A Anna Freud preconizava que o analista de crianças precisava ter a flexibilidade de analisar os impulsos ocultos e, no mesmo fôlego, permitir e proibir, soltar e amarrar novamente, assumindo parte do papel educativo para ajudar aquele ego imaturo a lidar com a força dos instintos. É uma postura que hoje pode soar intervencionista demais para quem é da área clínica pura. Pode soar sim. E os próprios textos históricos apontam que a Anna Freud revisou essa abordagem educacional mais tarde, focando no que ela chamaria de ajuda ao desenvolvimento. Mas, de qualquer forma, o abismo estrutural entre Viena e Londres gerou uma fricção imediata no motor de qualquer análise, a transferência. A transferência foi o grande campo de batalha clínico entre as duas. A Klein afirmava categoricamente que a criança desenvolveu uma neurose de transferência completa e imediata. Direcionando hostilidade, amor ou ansiedade diretamente ao analista desde o momento em que entra na sala? Para a escola kleiniana, não havia distinção qualitativa entre o adulto e a criança no que tange à transferência. A agressividade da criança direcionada ao analista era interpretada num ato como a transferência de sentimentos originalmente direcionados aos objetos primários, como o seio materno ou a figura paterna. E a Anna Freud discordava dessa equivalência de forma bem flexível. Totalmente. Se uma criança pequena se escondia, chorava ou rejeitava o analista nas primeiras sessões, a Anna Freud não via ali uma neurose de transferência complexa. Ela via a reação biológica e instintiva de uma criança assustada diante de um adulto estranho em um ambiente desconhecido. Faz bastante sentido se a gente pensar no comportamento natural de uma criança. Muito sentido. E isso justifica a fase preparatória que a Anna Freud defendia no início do trabalho dela. Ela acreditava que era necessário construir ativamente uma transferência positiva, uma aliança de trabalho baseada na confiança. Antes de começar a fazer perfurações profundas no inconsciente, digamos assim. Isso, não se pode ir cavando sem estabelecer o terreno. As fontes nos fornecem um relato clínico extraordinário da clínica Hampstead, que ilustra perfeitamente essa cautela interpretativa da escola vienesa. O caso de uma menina de 6 anos chamada Mônica. Esse caso é muito bom, e o relato da Mônica demonstra a regra de ouro da Anna Freud. A análise deve sempre proceder da superfície para a profundidade. Nas sessões iniciais, a menina passava o tempo todo amassando obsessivamente um pedaço de massinha de modelar, esticando o material até que ele se rompesse. E enquanto fazia isso, ela tentava esconder freneticamente as mãos do olhar do analista. A literatura clínica aponta que uma abordagem kleiniana ortodoxa interpretaria a quebra da massinha de forma imediata. Sem dúvida. Provavelmente relacionando o ato a ansiedades primitivas de despedaçamento do próprio corpo ou a impulsos sádicos de destruição do corpo materno. Mas, em vez de mergulhar direto nos instintos destrutivos ou no medo da aniquilação corporal,
O analista da Mônica preferiu focar na camada mais externa da psique naquele momento. O comportamento de esconder as mãos. Exato, o foco não estava no material inconsciente grotesco, mas na defesa que a menina estava utilizando ali, ao vivo, na sala de atendimento. A intervenção focou-se em decifrar contra o que exatamente a paciente estava se defendendo naquele momento consciente. E à medida que a análise progrediu, ficou claro que a Mônica tinha um pavor de ser repreendida pelo analista. Porque, fora da visão dele, ela estava cutucando o nariz e limpando os dedos. Simples assim. A necessidade de controle, o medo da censura e a expectativa de que o analista fosse uma figura parental punitiva eram as questões urgentes ali. E ao interpretar a defesa contra o medo de levar uma bronca, o analista reduziu a ansiedade imediata dela. Somente com a confiança estabelecida e as defesas mapeadas é que se tornou possível, meses depois, acessar os conteúdos inconscientes mais densos, como as fantasias de destruição ou os conflitos em torno da masturbação. É o princípio clássico de analisar a estrutura de defesa antes de expor o impulso idílico. A elegância dessa abordagem demonstra um respeito imenso pela fragilidade do ego infantil, eu acho. Porém, avançando um pouco na linha do tempo do desenvolvimento humano, os textos nos obrigam a olhar para uma fase que parece carregar um estigma ainda maior de negligência clínica. A adolescência. A adolescência. Se a análise da primeira infância teve que lutar para não ser vista como a irmã menor da psicanálise de adultos, a análise de adolescentes é retratada quase como um fantasma esquecido. Durante muito tempo, foi o território que ninguém queria ocupar. As duas escolas focaram maciçamente seus esforços teóricos na primeira infância, no caso de Klein, ou no período de latência, no caso de Anna Freud. Quando a literatura psicanalítica finalmente voltou os olhos para a puberdade, as descrições não foram nada animadoras. A Anna Freud conceituou a adolescência como uma verdadeira guerra civil psíquica. O período de latência oferece uma trégua temporária onde a criança foca no aprendizado e na socialização. Mas com a puberdade, o influxo maciço de hormônios e a reativação das pulsões estilhaçam essa trégua completamente. O ego adolescente fica subitamente bombardeado por demandas instintuais que não consegue processar. E aí ele luta pela própria sobrevivência, mobilizando mecanismos de defesa de altíssima intensidade. O material destaca defesas como o ascetismo e a intelectualização. É o adolescente que tenta matar os impulsos de fome e desejo sexual através de restrições severas. Ou aquele que passa horas discutindo filosofia existencial, política, ciência, em um esforço quase desesperado de manter os conflitos emocionais confinados no campo puramente racional, bem longe de qualquer experiência corporal que seja aterradora para ele. E enquanto a Anna Freud focava nessas defesas estruturais do ego, a Melanie Klein observava a adolescência sob outra ótica. A ótica do retorno maciço daquelas ansiedades agudas da primeira infância. O terror persecutório, a agressividade, a confusão interna do bebê, tudo isso retorna com força total. Só que agora, enfrentados e mascarados por aquela atitude clássica de desafio. Aquela rebeldia e onipotência que testa os limites de qualquer família ou estrutura escolar. E se conectarmos isso ao quadro geral da técnica clínica em consultório, os textos revelam o porquê de o adolescente ser considerado, talvez, o paciente mais desafiador de todos. A tarefa biológica e psicológica central da adolescência é o desinvestimento da libido em relação aos pais. O jovem precisa destruir internamente a autoridade parental para conseguir se separar e buscar objetos de amor fora da família. O que cria o paradoxo perfeito e o curto-circuito mais perigoso de todo o processo analítico, não é? Sem dúvida, porque a psicanálise, por sua própria natureza e dependência da transferência, exige a revivescência dos laços infantis profundos. Ela demanda essa dependência emocional com a figura do analista. Ou seja, a terapia força o adolescente a voltar ao estado exato do qual ele está lutando ferozmente para escapar. A percepção do adolescente não é a de que ele está recebendo ajuda. A percepção subjetiva dele é a de uma ameaça iminente de engolfamento. O ambiente analítico, que deveria ser um espaço super seguro, é sentido como um buraco negro que tenta tragá-lo de volta para a submissão infantil. E esse terror transferencial agudo
é o motor por trás das altíssimas taxas de abandono abrupto de tratamento nessa faixa etária. O paciente levanta do divã ou da poltrona, vai embora e nunca mais volta. E muitas vezes logo após uma sessão que o analista considerou altamente produtiva, né? Muitas vezes. Para reter um adolescente, o profissional precisa de uma técnica de extrema elasticidade. Ele precisa ser capaz de modular a temperatura da ansiedade momento a momento, evitando se tornar um substituto parental excessivamente acolhedor ou excessivamente interpretativo. É andar na corda bamba o tempo todo. E diante dessa complexidade técnica assustadora, da necessidade de alterar o setting, de lidar com o abandono repentino e de adaptar a própria linguagem, surge uma reflexão pragmática. A famosa pergunta de por que os analistas de adultos deveriam se importar. Exato! Por que profissionais que dedicam suas agendas exclusivamente a adultos neuróticos, borderline ou psicóticos deveriam gastar seu tempo dissecando os embates entre a Escola de Viena e a Escola de Londres? A relevância da psicanálise infantil estende-se para além do paciente pediátrico. Autores contemporâneos citados nas fontes, como Otto Kernberg e Claudia Frank, oferecem uma resposta muito categórica a essa dúvida. A argumentação central deles é que a mente adulta não apaga seu passado evolutivo, ela apenas o encobre com defesas mais sofisticadas. Estudar as crianças profundamente regredidas, ou os processos ali na primeira infância, ilumina o funcionamento arcaico da mente humana com uma clareza impressionante, algo que o trabalho exclusivo com adultos neuróticos, altamente verbalizados e racionalizados, jamais permitiria. O dinamismo bruto do inconsciente, o sadismo primitivo e o terror de aniquilação se revelam na criança em estado nascente, antes que o verniz da civilização imponha suas camadas de negação. Em vez de apenas ler sobre essas formulações em um livro teórico, o analista de adultos precisa entender que os conceitos clínicos mais pesados e utilizados na atualidade foram forjados ali, no chão das salas de brinquedo, observando comportamentos infantis rudimentares. A teoria adulta é amplamente devedora da sala de brinquedos, não tem como negar. Quando a Anna Freud observou meticulosamente crianças assustadas que imitavam os trejeitos e atitudes das pessoas que as aterrorizavam, ela formulou o conceito de identificação com o agressor. Ao internalizar o adulto aterrorizante, a criança adquire uma falsa sensação de controle. E esse conceito isolado redefiniu toda a compreensão moderna sobre ciclos de abuso, relacionamentos traumáticos e a repetição de padrões violentos em pacientes adultos. E do outro lado, a Melanie Klein, ao observar a fúria e o pavor de bebês e crianças pequenas ao destruírem seus brinquedos, nos entregou a posição esquizoparanoide e a identificação projetiva. Ela nos deu um mapa exato de como um paciente adulto com organização de personalidade borderline cinde o mundo entre figuras totalmente idealizadas ou absolutamente más. Só para conseguir sobreviver ao próprio caos interno. E também como ele ejeta partes inaceitáveis de si mesmo para dentro da mente do analista. A psicopatologia grave do adulto, as psicoses, as organizações borderline e a perversão opera segundo a lógica pré-verbal e mágica que a Klein mapeou e que a Anna Freud tentou domar. Sem a compreensão profunda das ansiedades e mecanismos de defesa primitivos descobertos por essas pioneiras, o analista contemporâneo fica à deriva, especialmente ao tentar tratar qualquer patologia que vá além da neurose clássica. Fica completamente sem norte. Então, o que tudo isso significa para a prática clínica de quem nos ouve hoje? O estudo da psicanálise de crianças e adolescentes está muito longe de ser apenas um apêndice curioso na formação de profissionais de saúde mental. A controvérsia feroz entre Viena e Londres debateu intensamente o peso da realidade ambiental contra a força das fantasias inatas, o momento exato da formação da moralidade e a natureza da transferência precoce. E isso não se resumiu a um mero embate intelectual de egos. Foi a fornalha que testou, refinou e solidificou a nossa atual compreensão sobre os níveis mais primitivos da organização mental. Tentar intervir no sofrimento de um paciente adulto
sem compreender as matrizes estruturais que foram fundidas na infância e depois severamente testadas na adolescência, é operar de forma parcial. É como tentar consertar o telhado de um edifício, ignorando completamente que as fundações lá embaixo estão cedendo. Isso levanta uma questão importante. Um desdobramento que emerge diretamente dos alicerces dessas teorias e se projeta sobre um desafio clínico muito atual. Qual seria? Bom, a Anna Freud e a Melanie Klein demonstraram irrefutavelmente que o brincar físico, o uso do espaço, a manipulação tátil de objetos e a encenação pré-verbal são a gramática fundamental que estrutura as defesas do ego. É o que mitiga pavores inatos e dá forma às nossas neuroses futuras. Sim, toda a estrutura clínica delas dependia desse brincar espacial e tátil. Exato. Mas atualmente o modelo de desenvolvimento infantil está passando por uma transição muito abrupta em direção a um brincar maciçamente digital, passivo e mediado por telas bidimensionais. Nossa, é verdade. Um cenário completamente diferente daquele chão de clínica com carrinhos e massinhas de modelar. Se o brincar tridimensional e simbólico foi o que organizou o inconsciente humano durante milhares de anos, a ausência radical desse estímulo nos primeiros anos de vida pode estar fazendo algo inédito. Como que? Um empobrecimento das defesas. Não apenas empobrecendo o repertório de defesas, mas alterando fundamentalmente o próprio cronograma e a arquitetura da formação do superego e da resolução do complexo de Édipo nas gerações futuras. O que significa que talvez estejamos testemunhando a gênese de novas organizações psíquicas, para as quais a psicanálise terá que formular mais uma vez um novo idioma, uma nova forma de acessar essas mentes. Que reflexão profunda! É fundamental para quem nos acompanha e dedica a carreira ao estudo da mente humana continuar investigando as origens do sofrimento psíquico, a forma como o ser humano inicia a vida e as ferramentas que ele utiliza para sobreviver às próprias angústias iniciais continuam sendo um melhor guia para decifrar a complexidade do adulto no divã. Sem dúvida. O passado sempre informa o presente no consultório. A reflexão sobre esses fundamentos permanece essencial. Agradeço a todos pela atenção durante esta exploração clínica minuciosa e estrutural e seguimos na investigação contínua do comportamento humano. Até a próxima!